Bom dia, missionários! Bom dia! Hoje eu acordei com espírito de missão. Aí eu fui no guarda-roupa e peguei a minha melhor roupa. Essa roupa aqui representa o meu trabalho aqui na terra, o meu chamado, o chamado que o Senhor Deus fez para mim. Mas não é só por essa razão que eu estou feliz, não, e cheia do espírito de missão. É porque eu estou entre missionários. Olha só que legal! Tem uns rostinhos novos para apresentar para vocês. E o mais legal de tudo, missionários, né? Aí a festa está completa, né? Quem são vocês? Meu nome é Cícero, sou aqui de Pernambuco, né? E estamos servindo ao Senhor desde 2019. Nos formamos na 12ª turma aqui na Escola de Profeta e estamos como missionário agora. Amém, glória a Deus, que relatório bonito. E você, quem és tu? Olá, bom dia a todos, bom dia a você que está aí em casa. Meu nome é Paula, eu me formei também em 2019 junto com esse rapaz bonito aqui na 12ª turma. Eu sou de São Paulo e estamos juntos aqui para lutar pelas lutas do Senhor. Tudo bem, não vai ser difícil, né, aprender o nome dela, porque Paula lembra de Paulinha, né? Paulinha tão querida. Então, já que nós nos apresentamos e vocês são missionários formados e que trabalharam já no campo sem presença adventista, né? Vocês já se envolveram nesse tipo de trabalho. Quais cidades vocês já passaram? Então, o primeiro campo da gente foi em Carnaíba. E lá, que não tinha a presença adventista, para a honra e glória do Senhor, foi formado um grupo. Foram 24 batismos. Glória a Deus. Amém. E vocês estavam aonde antes de virem para cá? Estávamos numa cidadezinha, né, amor? Estávamos na cidade de Quixaba, lá no sertão de Pernambuco também. Estávamos lá, foram batizados 15 almas lá. Amém, glória a Deus. E esse é o trabalho dessa casa, levar a bandeira do Senhor em cidades que ainda não conhecem dele, né? Glória a Deus por isso. Então, vamos começar o nosso culto então com oração? O que o senhor acha? Vamos orar. Então vamos orar. Oremos. Santo e eterno Deus, grandioso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, que está intercedendo por nós no santuário celeste. Queremos te agradecer, Senhor, porque iniciamos esse dia contigo, com a tua palavra. Eu peço, Senhor, uma bênção sobre cada família que está aí do outro lado também, Senhor. Que as tuas bênçãos venham com cada um que assista, Senhor Deus, esse vídeo, que faça esse estudo para a honra e glória do teu santo nome e sinta, Senhor, o teu Espírito Santo transformando como nós nos sentimos aqui com a tua presença. Muito obrigado por tudo, continua nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Amém. E missionário tem sempre um cântico no coração? Cantar é muito bom, né? Sim. Quando a gente canta hinos em adoração a Deus, a gente traz o céu para mais pertinho da gente. A gente joga fora todas as coisas ruins e pensa em coisas boas. E nada melhor do que cantar do amor. O amor nos faz mais felizes. Nós vamos cantar o hino de número 337, Amor nos faz contentes. Amor nos faz contentes, amor nos dá prazer, e para a lei cumprirmos, o amor nos dá poder. Deus é bom.
de luta se acabar, no céu também iremos ao nosso Deus louvar. Deus é bom, seus filhinhos somos. Deus é bom, quer o nosso amor. Amor nos faz contentes, amor nos dá prazer. E para a lei cumprirmos, o amor nos dá poder. Amém. Glória a Deus. É verdade mesmo. Quem canta os males espanta, né? Fica feliz, Fica né? feliz, é isso mesmo. E missionário formado? Decora verso? Com certeza. Pai, faz prova, né, irmão Cícero? Prova também. Eles já passaram por tudo isso, está com tudo na cachola, né? Glória a Deus por isso. Muito bem. E você aí de casa também. Você no final do ano vai ser um aluno formado da Escola de Profetas. Então pegue lá a sua Bíblia para a gente falar o texto, que está lá em Êxodo 25:8. Muito bem. Então vamos no 3. 1, 2, 3. Êxodo 25:8. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Êxodo 25:8. Êxodo 25:8. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Êxodo 25:8. Êxodo 25:8. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Êxodo 25:8. Amém. Amém. E nós desejamos para você aí de casa uma bênção tripla ao estudar a palavra do Senhor. Olá, bom dia para você que está em casa, que pela graça e poder de Deus está conosco hoje, que já faz parte da nossa vida. Você dormiu bem? Tá tudo certo? Você tem estudado a palavra de Deus, tem feito uso de tudo isso na sua história pessoal? Tem concedido a Deus a oportunidade, a chance de fazer parte da sua história? O ano bíblico nos dá essa chance de fazer da nossa vida um pedaço da vida de Deus. Porque nós estudamos a vida dele, porque na verdade o que estamos estudando na Bíblia não é a história somente das pessoas do passado, é a vida de Deus, é a história de Deus. Você já parou para pensar nisso? Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Vocês querem se ajoelhar comigo? Vamos lá? Se ajoelhe também. Vamos orar ao Senhor agora. Santo Deus e amado Pai, louvado seja o teu nome pela chance que temos de, com muita saúde, nos ajoelharmos diante de ti. Nesse dia, Pai Santo, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer a chance, o privilégio de fazer parte do teu povo, de estarmos envolvidos contigo, de termos acordado com vida e termos tantas responsabilidades diante do que o Senhor nos ensina. Abençoa-nos agora, nos unja, nos proteja, nos separe, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós louvamos a Deus pelo texto que estamos estudando durante essa semana, decorando durante essa semana. Hoje, pela graça e poder de Deus, estamos estudando, dia 3 de fevereiro, de Levítico 8 a 11. É o estudo que estamos fazendo e o capítulo 31 do livro Patriarcas e Profetas, o pecado de Nadab e Abiú. E eu fico muito contente com o texto de Êxodo 25:8. Como é que é o texto? E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Abre a sua Bíblia em Levítico capítulo 8, verso 1 em diante, até o capítulo 8, até o capítulo 11, onde você vai ver algumas coisas interessantes. Veja, o Senhor Deus tinha dado tantas informações especiais para o povo de Israel. Tudo estava pronto, tudo estava organizado. E então o Senhor Deus chama os filhos dele, imagine a cena, santuário pronto, tudo organizado, tudo prontinho. Ali já havia as roupas dos sacerdotes prontas, urim, tumim, as pedras lembrando cada uma das tribos de Israel. Não somente as roupas, mas os aparatos todos organizados.
Estavam consagrados os sacerdotes. Deus chama então e faz a consagração dos sacerdotes. E eles então começam a ministrar. Como é que foi que aconteceu a consagração dos sacerdotes? Aí em Levítico 8, verso 33 em diante, o Senhor Deus nos indica algumas coisas especiais. Perceba como Deus é detalhista. Também da entrada da tenda da congregação não saireis durante quantos dias? O que diz na sua Bíblia? 7 dias. Olha que interessante. Até que se cumpram os dias da vossa consagração, pois 7 dias ele vos consagrará. Por que isso? Eu não sei se você sabe, a cada 7 dias as nossas células mudam. E quando célula muda, eu preciso te explicar isso para que você possa entender a relação de Deus pedir esse tempo. A cada 7 dias, não só a célula muda, mas ela manda informação para que as próximas células que vão sendo trazidas, você sabe que nós temos células que morrem, outras que nascem, também recebam com a nova informação. Não é interessante isso? Vocês não acham bonito pensar que isso acontece? Então, o Senhor Deus pediu para os sacerdotes pararem 7 dias em um lugar especial, dizendo o seguinte, verso 34. Como se faz no dia de hoje, assim o Senhor ordenou se fizesse em expiação por vós. Ficareis à entrada da tenda da congregação o dia e noite durante 7 dias e observareis as ordenanças do Senhor para que não morrais, pois assim me foi ordenado. Olha que interessante, continua. Assim Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor lhes ordenou através de Moisés. Gente, tudo era um cuidado muito especial. Vocês viram que estamos estudando até agora, que o Senhor Deus tira o povo do Egito, os consagra, deu leis de vida e deu leis de saúde, deu leis de propriedade, ensinou as leis da vida, também preparou o local de adoração, que era o santuário, e então separa a gente para trabalhar no santuário, para trabalhar fora do santuário, para trabalhar dentro do santuário. Só que quando estava tudo pronto, capítulo 9 de Levítico, o Senhor Deus então aparece e mostra a sua glória. Dá uma olhada no verso 23. Moisés e Arão entraram na tenda da congregação. Quando saíram, abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Olhem agora essa parte, ó. Fogo irrompeu diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo todo o povo jubilaram e prostraram-se no chão sobre os seus rostos. Imaginem isso, estava tudo pronto, tudo ajustado, tudo arrumado, e então a glória do Senhor aparece, a glória do Senhor sai do templo e toma todo aquele lugar. Mas alguém resolveu desobedecer. Quem? As 2 pessoas, depois de Arão e Moisés, que eram as mais importantes entre o povo do Senhor. Eu queria que vocês abrissem bem os ouvidos agora. Eu preciso de muita consagração e muita atenção de vocês. Que posição ocupavam Nadab e Abiú? Eu preciso que vocês me digam. Qual era a posição? Qual que era? Olha, sacerdotes. Só que diante do povo, de 3 milhões de pessoas, eles eram as pessoas mais importantes que Deus tinha. Eram as pessoas com maior responsabilidade. E eu queria que vocês pensassem nisso agora. Vai para o capítulo 31, por favor. Porque aqui no capítulo 10 de Levítico é a morte de Nadab e Abiú. E Levítico 11, animais limpos e imundos. Tá certo? Mas eu preciso tratar da morte de Nadab e Abiú com você. Por favor, eu queria que você visse o capítulo 31 de Patriarcas e Profetas, para que você se espante com algumas situações. Olhem isso aqui para que você veja agora. Nós estamos aqui esperando que nasça um menininho entre nós. Nosso garotinho vai chegar, que é o filhinho de Cleiton e de Paula, está chegando, os dias da criança vir. E a grande responsabilidade que nós temos sobre essa criança, a vida que essa criança vai levar, o exemplo que vai receber de nós, como ele vai se envolver conosco e que tipo de atitude serão esses pais. Dê uma olhada, por que foi que Nadab e Abiú morreram? Estava tudo pronto, alguém resolve desobedecer, eles na hora de levar fogo, diante do Senhor, levaram o quê? Fogo estranho. Todo mundo sabe disso, não sabe? Mas por quê? Presta atenção agora o que foi que aconteceu. Abaixo de Moisés, Arão e Nadab
e Abiú eram os mais proeminentes em Israel. Tinham sido honrados de modo especial pelo Senhor, tendo-lhes se permitido, juntamente com 70 anciãos, verem sua glória no monte. Como é que é? O que vocês acabaram de ouvir? Eles tinham recebido de Deus uma oportunidade, um privilégio especial. Qual era o privilégio que eles tinham? Tinham subido para ver a glória do Senhor junto com os 70. Agora te assusta o restante. Olhe bem. Sua transgressão não deveria, entretanto, desculpar-se ou ser considerada levianamente. Eu não sei se vocês já perceberam que o erro de uma pessoa comum é tratado de um jeito aqui em casa, mas da liderança tem que ser o dobro de mais difícil. Vocês já perceberam isso ou não? Os que trabalham conosco sabem disso. Sabe por quê? Por quê? Eu quero que vocês agora falem. Bora. A posição é maior e o que mais? O exemplo, o que mais? Eu quero que vocês me falem. O que mais? Porque se eles também não forem punidos, com mais vigor, Punidos? vai levar com que os liderados deles façam pior, né? Que os liderados façam pior ainda se eles não forem punidos, o que mais? Quero que vocês me falem. Oi? Porque receberam mais luz. Receberam mais luz, muito bem, gente, tudo que vocês falaram é verdade, agora juntem isso, para vocês verem a seriedade. Presta atenção, olha o que Deus diz aqui, e isso me impressionou tremendamente, ó, presta atenção. Sua transgressão não deveria, entretanto, desculpar-se ou ser considerada levianamente. Tudo isso tornava mais ofensivo o seu pecado, porque os homens receberam grande luz, olha aqui, ó, receberam grande luz, porque tenham como príncipes de Israel subido ao monte e hajam alcançado o privilégio de ter comunhão com Deus e demorar-se na luz de sua glória, não se lisonjeiem eles de que podem pecar impunemente, de que, visto terem sido de tal maneira honrados, Deus não será rigoroso no castigo de sua iniquidade. Isso é um erro fatal. Agora, abram bem os ouvidos. Está todo mundo com os ouvidos bem abertos? Presta atenção nessa parte aqui agora, ó. Olha bem. A grande luz e privilégios concedidos exigem uma retribuição de virtude e santidade correspondente à luz outorgada. Como é que é? A luz que foi concedida, Deus está exigindo o quê? Santidade à medida da luz que foi outorgada. Eles poderiam ter agido como agiram? Não. Deus iria desculpar essa situação como se fosse uma coisa simples? Não. E eu preciso que vocês pensem sobre isso. Abaixo de Moisés e de Arão, Nadab e Abiú eram as pessoas mais importantes no povo de Israel. E o erro deles foi considerado como algo muito sério, que Deus levou eles a uma sentença de morte. Não traga fogo estranho no meu povo. Agora, por que eles fizeram isso? Abre bem seu ouvido. Nadab e Abiú, gente, vocês estão ouvindo bem isso aqui ou não? Sim. Estão ouvindo? Olha, Nadab e Abiú não haviam sido em sua juventude ensinados nos hábitos de domínio próprio. Como é que é? Não tinham sido ensinados no quê? Domínio? Quem que deveria ter ensinado o domínio próprio para eles? Quem deveria ter ensinado o domínio próprio? Arão. Que situação. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você não tem filhos. Você foi ensinado o domínio próprio, sim ou não? Você sabia que a pessoa que recebeu muito dengo, que os pais não tiveram o cuidado e nem a visão de torná-los capazes de enfrentar problemas, são as pessoas que mais dão problemas na sociedade hoje em dia. A pessoa que é ensinada a enfrentar problemas é uma pessoa fácil de viver. Vocês querem ouvir isso? Não Maísa falando. Abre o ouvido agora. Presta atenção aqui. A disposição transigente do pai. Quem era o pai deles? Arão. A disposição transigente do pai. Sua falta de firmeza pelo que é reto. Quem que tinha falta de firmeza pelo que é reto? Arão. Haviam-no levado a negligenciar a disciplina dos filhos. Como assim? Vocês querem ver um pai com dó? Olha isso aqui agora.
haviam-lhes permitido seguirem suas próprias inclinações. Quem que estava permitindo eles seguirem as inclinações? O pai. O que mais? Hábitos de condescendência própria, durante muito tempo acalentados, alcançaram sobre eles, sobre os meninos, né, um domínio que mesmo a responsabilidade do mais sagrado ofício não teve poder para quebrar. Como? Deus colocou eles no mais sagrado ofício da época. E mesmo o mais sagrado ofício não fez com que eles tivessem entendido o tamanho da responsabilidade. Por quê? Porque os pais não ensinaram quando era criança. É sério isso ou não? E para piorar, leiam isso aqui, ó. Presta atenção nessa parte. Não haviam sido ensinados a respeitar a autoridade do pai. Como é que é? Não foram ensinados a respeitar a autoridade do pai. Nem se compenetravam da necessidade de estrita obediência aos mandos de Deus. A mal entendida indulgência de Arão com seus filhos preparou-os para se tornarem objetos do juízo divino. Olha, quem foi que preparou eles para morrer? Quem foi? Isso não dói em vocês? Dói ou não? Vocês sabiam que isso me dói tremendamente? Pensar que um pai pode chegar numa posição dessa, de tanta indulgência com os filhos. Nossa, e Deus não aceita obediência parcial. Não sei se vocês sabem disso. Vocês entendem isso ou não? Deus não aceita obediência parcial. Nada diante de Deus, se você segue num serviço sagrado, nada é simples diante de Deus. Presta atenção aqui, o que vocês precisam entender. Olha bem. Deus pronunciou uma maldição sobre aqueles que se afastam de seus mandamentos e não fazem diferença entre coisas comuns e coisas santas. Há uma maldição sobre quem não faz diferença entre coisas santas e coisas profanas. Por que eu falo para não se sentar de qualquer jeito dentro da igreja? Por que eu falo isso? Para você não se sentar dentro da igreja como se estivesse comendo bolacha na sua casa. Por que eu comento com vocês que tem que pensar muito bem, separar a roupa para o dia de sábado, ajustar as coisas para, em nome de Jesus, você se posicionar da forma correta? Olha o que o Senhor Deus diz, olha bem. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos, do que justificam o ímpio por presentes. Quer dizer que quando o ímpio dá um presente, não preciso reclamar com ele, porque... Vocês entenderam a seriedade disso? Sim ou não? Ah, eu estou com vergonha de reclamar com esse ímpio aí, porque esse ímpio me deu um presente. Vocês sabiam? Que quando você ganha alguma coisa, de alguma forma, você fica com vergonha, né? De dizer o que é certo e errado. É sério isso ou não é? Agora te assusta. Deus não pôs em sua palavra ordem alguma a que os homens possam obedecer ou desobedecer à vontade e não sofrer consequências. Se os homens escolhem qualquer outro caminho que não da estrita obediência, acharão que o fim de suas obras são caminhos de morte. Agora uma coisa mais importante ainda. Deus pega, os 2 meninos morrem na frente de Arão e Deus pede algo para Arão. O que foi que ele pediu? O que ele pediu? Não chore. Não chore, não se descabele, não solte uma lágrima. Por quê? Os 2 filhos morreram. Na presença dele, pumba, foram fulminados. Você sabe o que é ser fulminado na presença do Senhor? Fogo do Senhor veio sobre eles. Matou os 2 na presença do pai. E o pai não podia chorar um minuto. Não chore, não solte uma lágrima. Se ele soltasse alguma lágrima, o que aconteceria? Como? Você tem que pensar, mas por que não? Por que Deus não queria que eles chorassem? A culpa era dele, mas tem outro motivo. Ele negligenciou o dever, né? Ele negligenciou o dever, mas tinha outro motivo. Por quê? Ele estava com as vestes santas, ele estava preparado para se oficiar. E se ele chorasse pelos filhos, daria ao povo o direito de murmurar contra Deus. Muito bem! Keila, fala isso mais alto. Leve isso daqui para Keila, para mim, por favor. Faz a gentileza, eu quero que você fale isso, Keila. A razão de Deus foi essa. Ele estava com as vestes santas, ele tinha essa responsabilidade. Isso é verdade, tudo isso é real.
No entanto, há uma razão principal pela qual Deus não queria que ele chorasse. Na posição dele de líder, na posição de líder do povo de Israel, ele não podia se posicionar de qual jeito. Qual que foi, Keila? Por favor, responda. Arão, ele não podia chorar pela morte dos filhos, porque ele estava com as vestes sacerdotais, preparado para o ofício. E se ele chorasse, daria ao povo o direito de murmurar contra Deus, dando uma legalidade para o pecado que os meninos haviam cometido. Exatamente. Olha que coisa séria. Prestem atenção agora, você que está em casa, você que está aqui em nome de Jesus, olha isso daqui, ó. Arão ficou em silêncio. A morte de seus filhos extirpados sem aviso em tão terrível pecado, pecado que ele via agora ser o resultado de sua própria negligência ao dever, contorcia de angústia o coração do pai. Ele, porém, não deu expressão aos seus sentimentos. Por manifestação alguma de pesar, deveria ele simpatizar com o pecado. Como é que é? Por manifestação alguma de pesar, deveria ele simpatizar com o pecado. A congregação não devia ser levada a murmurar contra Deus. Olha que sério. E que mais? Presta atenção aqui. Olha bem. Aí você pode estar sentado pensando assim, ai, nossa, que coisa mais terrível, mas era um filho. Te assusta aqui agora. O Senhor queria ensinar o povo a reconhecer a justiça de seus corretivos, a fim de que outros viessem a temer. Havia em Israel aqueles a quem o aviso desse terrível juízo preservaria de contarem tanto com a paciência divina, que por sua vez selassem fim ao próprio destino. Ah, Deus é tão bom, não vai ligar. Ah, não, contando com a paciência divina. Agora continua. A reprovação divina vem contra aquela falsa simpatia pelo pecador. O que é falsa simpatia? Falsa simpatia pelo pecador. Eu amo tanto você que eu não vou te falar quando você está errado. Falsa simpatia. A qual se esforça por desculpar o pecado. O efeito do pecado é amortecido das percepções morais, de modo que o malfeitor não se compenetra da enormidade da transgressão e, sem o poder convincente do Espírito Santo, fica em cegueira especial, parcial em relação ao seu pecado. Tem os servos de Cristo, abre os ouvidos agora, tem os servos de Cristo o dever de mostrar aos que assim erram o seu perigo. Aqueles que destroem o efeito da advertência, cegando os olhos aos pecadores ante o caráter e resultado verdadeiros do pecado, muitas vezes se gabam que assim dão prova de caridade. Sabe que as pessoas pensam, eu estou dando prova de caridade. Estão, porém, agindo diretamente ao sentido de opor-se ao Espírito Santo de Deus e estorvando-lhe a obra. Estão acalentando o pecado para que descanse à beira da destruição. Estão se fazendo participantes de sua culpa e incorrendo em terrível responsabilidade pela sua impenitência. Quando você não fala para o pecador por dó dele, você está participando do pecado. Entenderam isso ou não? Quem foi culpado pela morte dos filhos? Agora tinha um outro pecado, os meninos. Qual era? Álcool. Que feio. Eles bebiam. E por terem bebido, as faculdades deles estavam embotadas. Lembra que hoje de manhã eu comentei com vocês alguma coisa sobre faculdades embotadas? No nosso culto pessoal, vocês lembram disso ou não? Quando as pessoas tentam entender uma coisa que Deus está falando e elas não conseguem. Vem só alguns relances do que Deus está tentando dizer, mas não vem o todo. Nadab e Abiú praticavam as coisas de Deus, tinham ficado 7 dias separados, tinham visto a glória do Senhor, mas eles bebiam e por beber eles não tinham condição de alcançar onde Deus esperava que alcançassem. Não alcançaram. Gente, o que Deus exige de quem lidera? Estrita temperança. Uau! Vocês sabiam disso? Nadab e Abiú bebiam. Nadab e Abiú não foram repreendidos em suas condescendências próprias. Arão, ele tinha mais amor aos filhos do que amor a Deus. Arão tinha a impressão de que se ele fosse falar alguma coisa com os filhos, ele não estaria mostrando amor para com os filhos. E era exatamente o contrário. Te assusta aqui, ó.
Todos os que se ocupavam posições de responsabilidade sagrada deviam ser homens de estrita temperança, para terem mente clara, a fim de discernir entre o reto e o que não é reto, para terem firmeza de princípios e sabedoria para administrar justiça e mostrar misericórdia. Qual é a diferença entre justiça e misericórdia? Só quem está com a mente bem clara que consegue fazer isso. Entenderam? Porque a pessoa que está com a mente toda ruim, ela fica pensando que já porque você tem que usar de justiça, você está sendo ruim. E usa de misericórdia quando não deve. Ó, é sério ou não? É sério ou não, senhores? E quando eu penso nisso, eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Isso é muito sério, ó. Olha só, a mesma obrigação repousa sobre todo seguidor de Cristo. O quê? O que está escrito aqui? A mesma. Olha só, a mesma obrigação repousa sobre todo seguidor de Cristo. O apóstolo Pedro declara, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. É-nos exigido por Deus que preservemos toda a faculdade na melhor condição possível, a fim de que prestemos serviço aceitável ao Criador. Existe serviço que não é aceitável, sim ou não? Existe. Existe serviço que Deus fala, eu não aceito. O serviço de mente toda ruim. O Senhor Deus diz que está impedido de dar conselhos quem é intemperante. Vocês sabiam disso ou não? E de oficiar diante dele. Olha isso aqui, ó. A consciência, quando se usam bebidas embriagantes, seguir-se-ão os mesmos resultados do caso daqueles 2 sacerdotes de Israel. A consciência perderá sua sensibilidade ao pecado e uma operação de endurecimento para a iniquidade certissimamente ocorrerá, até que o comum e o sagrado percam toda diferença de significado. Como podemos então atingir a norma dos requisitos divinos? É a pergunta. Olha que pergunta bonita. Como que a gente pode alcançar a norma dos requisitos divinos? Abre bem o ouvido agora. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes recebido de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A Igreja de Cristo, entre todos os tempos, é dirigida a esse terrível e solene apelo. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é o quê? É santo. Por isso, imediatamente, o Senhor Deus dá o quê em Levítico 11? Volta para a Bíblia. O que Deus dá em Levítico 11? Lei o quê? Leis de saúde. Imediatamente após a morte de Nadab e Abiú, a Bíblia vem trazendo o quê? Leis de saúde. O Senhor Deus vem mostrando animais limpos e animais imundos. O desejo de Deus era que nenhum povo comesse carne. Mas já que insiste, olha, na Bíblia tem 3 tipos de alimentação. Quais são as 3? A ideal, que foi a que Deus fez no início. Qual que era essa alimentação? Qual que era? Frutas e sementes. Lembra disso? Era isso que Deus queria que o homem comesse. Foi isso que o menu que Deus preparou para o homem. Qual a segunda? Quando o homem entra depois da arca, ele começa a comer carne. Deus disse que era só enquanto não tivesse nascido o verde, né? Começa a comer carne. Mas claro que Noé nunca comeu um animal imundo. Como é que eu sei? Como é que você sabe que Noé nunca comeu um animal imundo? Só tinha um par. Como? Só tinha um par de animal imundo, certo? Um par de porco, um par de urubu, um par de macaco, um par de cavalo. Vocês sabiam que animais imundos são estes, sabe ou não? Um par de pato, um par de ganso, não havia. E dos outros animais limpos tinha 7 pares. Se ele tivesse comido um só, o que teria acontecido? Teria sido extinto, não teria o outro, Noé nunca comeu. No entanto, Deus disse, olha, é para comer só até nascer o verde, tá? Então existe a alimentação ideal e a alimentação tolerada. Qual é a alimentação tolerada? Quando você não tem outra coisa para comer, a carne pode ser usada. Qual de nós não tem outra coisa para comer? E qual é a alimentação condenada?
animais imundos, que de alguns inclusive nem se toca. E está aqui escrito em Levítico 11, tá certo? Em Levítico 11, você que está nos ouvindo, o Senhor Deus é claro em dizer que a carne de alguns animais e de alguns peixes não se pode nem tocar nelas, não é alimento. Aliás, carne não é alimento. Mas se a pessoa insiste em comer, Deus separou a limpa da imunda, para que em nome de Jesus você não seja um transgressor da vontade do Senhor, um transgressor trazendo miséria para o seu corpo e embotando a sua capacidade de compreensão. Eu sei que nós estamos vivendo num século miserável. Neste século em que as pessoas, elas vivem de acordo com o seu apetite, na satisfação de sua própria vida, de sua própria história, de seu próprio conceito pessoal. Por quê? Porque os pais não ensinam as crianças a terem domínio próprio. Depois elas querem fazer tudo que lhes dê satisfação e prazer, sem perceber e sem pensar se isso é certo ou errado. Mas eu quero pedir a você, você é adulto, talvez você nem tenha filhos para criar, os alunos aqui nem têm filhos. Você deve fazer um exame de si mesmo agora diante de Deus e perguntar: Senhor, eu sou assim? Eu tenho os pecados de Nadab e Abiú? Eu tenho feito coisas diante de Ti que possam tornar o Senhor irado contra mim? Algumas pessoas falam: mas por que hoje? Hoje em dia não acontece a mesma coisa. Por que hoje em dia um pecado como o de Nadab e Abiú não é fulminado? Eu não sei se vocês sabem que um pecado como daqueles que levavam a arca, vocês se lembram? Quem que estava levando a arca? Quem que olhou para dentro da arca? Lembra dessa situação? Que Deus disse: não faça, cuida para quando cair a arca, nem toca nela. Eles foram tocar e foram fulminados. Lembra disso? Que você que está em casa, que é líder do seu lar, que tem a responsabilidade junto aos seus filhos, não seja como Arão. Que pela graça e poder de Deus, o Senhor possa se envolver com você e você possa se lembrar do que o Senhor Deus, na sua misericórdia, te deu na vida. A chance de agora fazer diferente, de não cometer os mesmos pecados, de correr atrás de Deus e perguntar: Senhor, eu fui ensinado a ter condescendência própria? Eu estou ensinando errado os meus filhos? Eu estou com medo de falar alguma coisa porque eu devo alguma coisa para essa pessoa? Eu tenho medo de me tornar líder numa situação porque eu mesmo transgrido? Pense sobre isso. E o tempo de Deus agora é para nos fazer melhorar, crescer e restaurar nossa vida. Eu quero orar com você. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos abençoe? Ajoelha comigo. Vamos lá. Santo Deus e amado Pai, louvado seja o Teu nome por Tua graça e Tua misericórdia. Nós nos ofertamos a Ti agora, te pedindo: Senhor, faça um exame em nosso coração, nos mostre a Tua vontade, realiza a Tua obra em nós, restaura, Senhor Deus, a maneira certa de educar e ajuda-nos a examinarmos a nós mesmos para ver se nós não estamos não só condescendentes com o erro de nossos filhos, de nós mesmos, dos amigos, ou mesmo se não estamos entre aqueles que lideram o Teu trabalho, mas vivendo como pessoas impuras, Pai de amor, vivendo como sem dar importância para a responsabilidade que o Senhor colocou sobre nós. Que tremenda responsabilidade o Senhor nos deu, que imensa responsabilidade o Senhor dá para um líder. Pai Santo, não nos permita agir como Nadab e Abiú. Pela Tua graça, pelo Teu poder, eu me levanto dessa oração pedindo a Ti perdão e o Teu poder. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você e até amanhã.